Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para dar alguns avisos, algumas orientações a todos os queridos. Saiu um vídeo e eu postei em todos os grupos da nossa igreja do diretor técnico do hospital de nossa cidade, o Dr. Renan Romano Renó, falando a respeito da nossa UTI, que está completamente lotada, e pedindo para que todos colaborem na prevenção da Covid-19. Existe uma nova cepa. O que quer dizer a palavra cepa? Quer dizer que o vírus, ele ampliou o seu contágio, ele, digamos assim, ele amadureceu, ele se modificou, ele evoluiu para ser um vírus mais grave, um vírus mais forte, e que derruba, está mexendo e derrubando muitas pessoas, levando a óbitos, e muito tempo de internação. Então eu quero gravar esse vídeo, estou gravando esse vídeo para orientar os irmãos com relação a este vírus e a prevenção deles. Queridos, é prudente que ao saírem de casa usem as máscaras da maneira correta. Eu tenho visto pessoas na rua, infelizmente alguns irmãos, usando máscara assim. O nosso queixo, ele não recebe o vírus não entra pela pele do queixo, mas entra pelo nariz e pela boca. Outros irmãos andam assim na rua. Queridos, o vírus continua entrando pelo nariz, mas nós temos que colocar corretamente. Aqui tem um arame, molde esse arame no seu nariz e, se possível, eu tenho usado, que os irmãos também usem uma segunda máscara para dar um reforço nesta proteção que os irmãos necessitam. É muito importante, queridos, que nós tenhamos esta preocupação e também a de lavagem das mãos com água e sabão, ou quando não tiver água e sabão, com o álcool em gel. Pastor, eu tenho essa máscara mais bonita, mas ela é muito molinha e eu gosto de cantar bastante na igreja, o que eu faço? A Elisa fez algo assim muito simples, e muito importante para mim, porque eu canto e falo bastante, Ela colocou uma armação de arame na máscara. Ela fez, dá para os irmãos perceberem aqui, existe uma cruz, nada a ver com a cruz de Cristo, mas para formar um espaço onde eu posso colocar na boca, e esse espaço, o arame, ele mantém esta abertura. E aqui em cima tem um outro arame que molda no nariz. E aqui fica então um espaço vazio. O que ela usou? Ela usou um arame destes, que é de pão, Só que é o arame mais grosso. Geralmente os arames que nós temos é esse fininho, do pão de forma, mas tem o arame mais grosso. Em pão de forma, por exemplo, integral, vem num pedaço desse tamanho, que é exatamente por dentro, quando é costurado aqui está costurado esse arame que molda no nosso nariz. Então isso fica protegido pelas duas camadas de pano que esse tipo de máscara tem. E este outro arame, então, ela fez este movimento e com um outro aqui, mantendo, queridos, uma bolsa, vamos dizer assim, uma bolsa de ar, um espaço para que possamos respirar e falar melhor. Então temos esta preocupação, o vírus é perigoso. Precisamos realmente cuidar de nossas vidas, cuidar da saúde nossa e do nosso próximo, Porque é uma ordem de Deus. Temos que cuidar do tabernáculo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas agora eu quero falar de um vírus pior que este. O vírus da Covid mata o corpo, mas o vírus do esfriamento espiritual mata a alma. Esfriamento espiritual. Meus irmãos, nós sabemos diferenciar muito bem os irmãos que estão enfermos, os irmãos que estão fazendo precauções
em relação a contágio, né? Aqueles que não se sentem ainda preparados, né, para o retorno às atividades religiosas e fazem seus cultos e acompanham as devocionais, os cultos online, fazem seu culto doméstico, mas nós temos notado que outros e muitos outros têm negligenciado tanto os cultos presenciais quanto os cultos online. Nós temos visto tanto nas inscrições para os cultos da igreja, nos 2 períodos, são inscrições baixas, quanto as visualizações. Né? Eu não estive participando do culto presencial no domingo, participei do culto online e reparei que não apenas no domingo passado, mas em outros domingos, os irmãos que têm acompanhado o culto online é um número muito pequeno, entre 7 a 9 irmãos por domingo. Queridos, o esfriamento espiritual nos leva a desobedecer a Deus. O esfriamento espiritual nos leva a cair nas armadilhas do diabo. Então, as visualizações dos cultos são importantes. No começo dos cultos online, nós tínhamos uma média de 120 visualizações. Os vídeos devocionais que diariamente nós postamos aqui, não apenas eu, mas presbítero Diego também postamos aqui, esses vídeos no começo tinha uma grande assistência, chegou ao ponto de 240 visualizações das devocionais. E hoje não chega a 17, 18 visualizações das devocionais. O que o povo está fazendo? O que os nossos irmãos estão fazendo? Nós não podemos, de forma alguma, permitir que o vírus do esfriamento espiritual mate a nossa alma. Mate. Nós temos 3 coisas para fazer. Repito. Existem irmãos que não participam dos trabalhos presenciais porque estão enfermos ou porque estão se precavendo, estão num trabalho de precaução com relação ao contágio. Isso é totalmente possível, isso é totalmente respeitado. Porém, existem outros. Nós temos 220 membros comungantes na nossa igreja. Desses 220 membros comungantes da nossa igreja, 148 são os irmãos que mais participam dos trabalhos da igreja. É o rol ativo. Nós temos 53 irmãos no rol à parte que faz mais de 1 ano que não frequenta os trabalhos da igreja. Nós diferenciamos aqueles que não estão indo por enfermidade, aqueles que não estão indo por questão de precaução, daqueles que estão fazendo outras coisas no horário do culto. Temos que tomar cuidado para não quebrarmos o 2º mandamento de Deus. Deus estabeleceu que não podemos fazer outras coisas e nem colocar outras coisas entre nós e Ele. O esfriamento espiritual, ele foi um mal para o povo de Israel, que acabou recebendo o cativeiro. E depois do cativeiro, quando retornaram, junto com Neemias, eles retornaram ao esfriamento espiritual e tiveram mais 430 anos de cativeiro até que Jesus nasceu. E Jesus nasceu durante o cativeiro do Império Romano. Meus irmãos, vamos fazer 3 coisas. 3 coisas. Precisamos fazer 3 coisas para abandonar o esfriamento espiritual. A primeira delas é arrependimento. Temos que nos arrepender diante de Deus, de colocar outras coisas no local
outras coisas no horário em que o povo de Deus se reúne, ou presencialmente ou online, para participar dos cultos. Temos que fazer o arrependimento, temos nos afastado dos trabalhos espirituais. A segunda coisa que temos que fazer é lutar contra as nossas inclinações da participação dos trabalhos online, dos trabalhos espirituais. Sim, o nosso corpo se acostuma e nós precisamos lutar contra esse acostumar-se. Ah, o culto é agora, mas está gravado, eu vou ver quando der tempo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, disse Isaías. Queridos, quando nós deixamos para depois, o depois nunca chega. Então nós temos que nos arrepender, temos que lutar contra as nossas inclinações, depois eu vejo, e temos que voltar à prática religiosa, à prática espiritual da oração, do estudo da palavra, do ajuntamento solene, seja ele presencial, seja ele online, é um ajuntamento solene. Nós dedicamos aquele horário para juntos, online ou presenciais, para juntarmos esses dois grupos de irmãos na adoração do Senhor. Existe uma comissão que trabalha para melhorar as transmissões, para que os irmãos em seus lares, restaurando da saúde ou fazendo o culto doméstico junto com os seus queridos, na precaução, estejam juntos com a igreja, um só corpo, uma só família da fé. Não precisa ficar assistindo vídeo devocional, por exemplo, todo de terça a sábado eu coloco o vídeo, não precisa ficar olhando para mim. A paisagem não vai mudar. Pode ligar e apenas ouvir. Nós temos tratado de tantos assuntos. Nós chegamos a 400 vídeos e agora nós temos apenas 17, 18 visualizações. Não estou falando de mim apenas, dos vídeos, ou para me engrandecer, mas é para que os irmãos cresçam espiritualmente. Vamos nos arrepender de termos nos afastado dos trabalhos presenciais ou online. Vamos lutar contra a inclinação da nossa carne e vamos tomar a decisão de voltar a praticar os trabalhos do Senhor. O vírus Covid-19, humanamente dizendo, numa terceira onda que está para chegar, ele mata o corpo. Mas o vírus do esfriamento mata a alma. Vamos, queridos, pensar nisso. Vamos, queridos, voltar atrás. Vamos, queridos, participar e crescer espiritualmente. Que seja esta pandemia o nosso renascimento. Que seja essa pandemia o momento em que estamos nos transformando para a glória do Senhor. Vamos orar. Ó Pai bendito, reconhecemos a letalidade, o perigo mortal do vírus que está assolando o mundo. Reconhecemos, ó Deus, que precisamos nos precaver muito mais. Precisamos tomar todas as precauções ditadas, ó Deus, pela vigilância sanitária. Senhor, mas também precisamos nos precaver, precisamos lutar contra o vírus que mata a alma, o esfriamento espiritual. Senhor, nos faça, ó Deus, arrepender do afastamento dos trabalhos da Tua Igreja, trabalhos presenciais ou trabalhos online. Nos faça, ó Deus, lutar contra a inclinação da carne de abandonar os trabalhos. Senhor, nos faça, ó Pai bendito, ter a decisão, eu vou retornar aos trabalhos. No horário dos trabalhos online, eu vou juntar minha família toda na sala de casa para prestarmos culto junto com os irmãos que estão no templo. Ó Pai querido, cuida, Senhor, do Teu povo, alimenta o Teu povo, protege o Teu povo. Que esta palavra dura
não surta efeito negativo, de raiva de quem está falando, mas que surja, Senhor, o efeito de tem razão, é isso mesmo, eu preciso voltar para Deus. Ó Pai, restaura o teu povo, restaura cada um de nós, ilumina, Senhor, a liderança da tua igreja, para que possamos, ó Deus, com eficácia, com seriedade e também, Senhor, com criatividade, facilitar o acesso dos teus filhos de forma online nos trabalhos da igreja. É o que eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Grande abraço a todos os amados.